Ele permeia nossa vida desde o nascimento, passando pela menoridade, maioridade civil, pelo casamento, nascimento dos filhos, um eventual divórcio e até a morte. Ele é fundamental e está mais moderno do que nunca. Por isso eu convido para ir direto ao assunto e falar sobre direito de família a promotora de justiça de Barbacena, Dilma Jane. Bom, primeiramente eu agradeço, Abdon, esse convite tão gentil seu, através da TV Diversa, de poder compartilhar com seus telespectadores um pouco da minha experiência de atuação na promotoria de família. Maravilha. E para a gente começar, doutora Dilma, o que o Estado brasileiro hoje, a Justiça, entende como família? Bom, nesse aspecto, Abdon, é importante frisar que o Estado brasileiro, ele está, então, externando a sua compreensão através da legislação. Nós tínhamos, até bem pouco tempo atrás, um Código Civil bastante patrimonialista e onde era enfatizada a família patriarcal, onde o homem era o detentor, né, das rédeas daquela família. Depois, a partir de 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher passou a participar, praticamente em igualdade com o marido, a gestão daquela família, mas ainda conservando bastante o caráter patriarcal e patrimonialista. Com raras exceções, nós tínhamos as famílias matriarcais. Geralmente elas ocorriam quando o patriarca morria. Então, a mulher assumia ali o controle daquela família, não raro dos negócios da família, e a determinação de como os filhos deveriam se pautar, no mínimo, até a maioridade civil deles, que pelo Código Civil de 16, a maioridade civil se dava aos 21 anos. Hoje ela já se dá aos 18 anos. Então, era isso o que o Estado brasileiro, através da legislação, entendia como família. Com o advento da Constituição, em 88, esse conceito veio se alargando, notadamente pela plena equiparação do homem com a mulher, ambos considerados iguais em direitos e obrigações perante a lei. E com o passar dos anos, porque nós já temos aí 32 anos, né, praticamente temos mais de 30 anos da promulgação da Carta Constitucional de 88, então novas espécies de família estão sendo agora adotadas, principalmente pela jurisprudência, que é então a justiça brasileira. A lei, ela em alguns pontos ainda não acompanha, mas nós já temos jurisprudência em uma decisão célebre, né, do STF, reconhecendo, por exemplo, a validade das uniões homoafetivas, que são as uniões, são os casamentos de pessoas do mesmo gênero, com a mesma opção sexual também. Temos as famílias poliafetivas, que são essas famílias onde se admite a coexistência de múltiplos parceiros, tendo eles conhecimento e concordância. Porque quando não há o conhecimento nem a concordância, nós pensamos no caso, então, de adultérios, de famílias simultâneas ou paralelas. Temos as famílias anaparentais, que são essas famílias constituídas no âmbito de horizontalidade. São, por exemplo, as famílias compostas por irmãos, tios e sobrinhos, onde não há uma hierarquia, não há uma verticalização, né, de pai para filho ou de avô para neto. Então, são as famílias anaparentais. Temos até, já se fala muito, nas famílias multiespécie, que são onde os pets são praticamente membros daquela família. E isso já repercute dentro do direito de família, com os pedidos, por exemplo, não de pensão alimentícia, mas de indenização pelos custos que o animalzinho acarreta para quem ficar com a guarda dele.
Esta é hoje a forma com que a justiça brasileira está encarando as novas conformações familiares. E dentro da promotoria de justiça, na vara de família, qual o tipo de ação mais comum que se encontra hoje? Bom, uma vara de família, a promotoria de justiça vai atuar naqueles casos em que há interesses de menores ou de pessoas com a capacidade civil reduzida, que são os curatelados. Hoje, nesse período de pandemia, assim, especialmente, nós temos visto muitas questões de revisão de pensões alimentícias, ocasionada, né, pela perda do emprego daquele que paga a pensão alimentícia. Se não é a perda de emprego, é pelo menos uma diminuição na capacidade econômica daquele alimentante, que é quem paga os alimentos, por conta da pandemia. Vocês imaginam, por exemplo, um comerciante, onde ele esteve com seu comércio fechado por alguns meses, ele está recuperando lentamente a sua capacidade e ele tem um prejuízo de uma pensão alimentícia, por exemplo, de 2 ou 3 salários mínimos. Ele se vê obrigado, nessa situação, a pleitear uma revisional. A revisional, neste caso, é para diminuir a pensão. Quais são os critérios levados em conta no momento de se definir o valor desses alimentos? Bom, aí nós temos um binômio, que é a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Então, o juiz vai cotejar quais são as necessidades daquela criança, daquele adolescente ou daquela pessoa que depende de uma pensão alimentícia e qual a possibilidade daquele que está pagando. Dentro disso, ele faz uma proporcionalidade. Veja, por exemplo, um pai que ganha, um alimentante pai que ganha 3 salários mínimos. Uma criança de 10 anos vivendo na casa da mãe, muitas vezes até com a guarda compartilhada entre pai e mãe, que é a regra, hoje é a guarda compartilhada, não mais a guarda unilateral. Bem, então o pai ganha 3 salários, a mãe ganha 1 salário mínimo. Aquela criança custa R$800 por mês. Então, o juiz vai colocar 3/4 destes R$800 sob a responsabilidade do pai. 1/4 desses R$800 sob a responsabilidade da mãe. Então, está aí a proporcionalidade. Ambos têm que contribuir para o sustento dos filhos, ambos. Salvo situações muito excepcionais, um deles é dispensado por doença, por exemplo. A pensão alimentícia, ela tem que dar, no mínimo, para as necessidades básicas de quem recebe. Agora, isso varia muito de acordo com a condição socioeconômica daquela família. Por exemplo, se é o filho de um grande empresário, de uma celebridade, como a gente vê no mundo dos esportes, essa criança vai necessitar, por exemplo, de um carro próprio que a leve à escola, aos seus compromissos, muitas vezes até de uma segurança pessoal. É diferente, por exemplo, de um filho da classe média ou da classe média baixa, que ele poderá estudar numa escola particular ou numa escola pública. Ele não irá, às vezes, no carro próprio, ele poderá ir numa van, então que tem um custo mais barato, ele não vai precisar de uma segurança. Então, isso varia de acordo, caso a caso. Há uma crença que é 30% dos vencimentos líquidos do alimentante para o filho. Isso não está na lei. Isso não está na lei, embora seja um percentual bastante comum. Quando nós estamos lidando com a maioria do que temos, né, na nossa população, ou batendo as portas da justiça, que são alimentantes ganhando 1 ou 2 salários mínimos, com 1 ou 2 filhos. Então, costuma-se colocar 30% dos vencimentos líquidos. Mas a lei não estabelece nenhum valor e nenhum percentual. A pensão alimentícia ela é fixada
caso a caso. Era muito comum antigamente o registro de crianças sem uma paternidade, sem que o nome do pai conste nesse documento. O direito de família, nesse sentido, ele foi modernizado? Isso já mudou? Como continua essa questão? Sim, há muitos anos nós temos a Lei da Investigação da Paternidade, que é a Lei 85/60. Essa lei, ela prescreve que toda criança tem direito à paternidade conhecida. Então, vamos aqui imaginarmos uma situação. Uma mãe que não é casada, porque quando a mulher é casada, pressupõe-se do marido os filhos havidos na constância do casamento. Então, ela vai registrar o filho. Se o pai não puder ir, ela vai com a certidão de casamento, porque supõe-se do marido os filhos havidos na constância do casamento. Depois, se esse filho não for do marido, desta mãe, caberá ao marido uma ação negatória de paternidade, onde ele vai negar o vínculo sanguíneo que ele tem com aquela criança. Bom, sendo uma mãe que não é casada, que vive em união estável ou teve um relacionamento isolado, quando ela se dirige ao cartório de registro civil para registrar o nascimento do seu filho e não tem a paternidade conhecida, o próprio cartório encaminha para a justiça o que nós chamamos de declaratória de paternidade, onde o cartório toma breves declarações da mãe, onde ela indica quem é o suposto pai. E quando ela não indica, que às vezes não é do interesse dela indicar, porque ela não sabe ou porque ela não quer. Mesmo assim, vai para a justiça. Lá, na justiça, o juiz determina a notificação desta declarante, desta mãe que declarou o nascimento de seu filho e daquele que ela indicou como suposto pai. Ele é chamado à justiça. E ali, então, ele pode reconhecer de imediato aquele filho, como pode não reconhecer. Não reconhecendo, cabe à mãe, representando o filho, entrar com uma ação de investigação de paternidade, ou o próprio Ministério Público. Então, todos os promotores de justiça e juízes de direito podem afiançar que a Lei 85/60 ela tem garantido em todo o país, já há algumas décadas, o conhecimento da paternidade àquelas pessoas que, a princípio, não têm um pai conhecido. Perfeito. É comum a gente ver o entendimento de que seria um direito dessa mulher não identificar o pai de seu filho. Mas é correto afirmar que essa interpretação ela ultrapassa o direito da mulher e já atinge o direito do filho? É comum. Ela não é, de fato, ela não é obrigada a declinar o nome do suposto pai. E algumas vezes ela nem sabe mesmo. Mas cabe à justiça, no caso, eu me refiro à minha própria atuação, a gente tenta esgotar todos os meios para convencer essa mãe da importância da paternidade para aquele filho, para o crescimento saudável dele, quer no âmbito material, quer no âmbito emocional. É importante que todos nós queremos conhecer as nossas raízes. Bem, mas a mãe, se recusando definitivamente a declinar esse nome, não há como obrigá-la de forma alguma. Mas é uma ação imprescritível. Então, essa criança, quando alcançar a maioridade civil aos 18 anos, ele pode buscar essa paternidade. Vai depender realmente de que ele tenha, sim, conhecimento de quem possa ser o seu pai, para poder demandá-lo. Perfeito. E para falar um pouco sobre casamento na pandemia e sucessões, a gente volta daqui a pouco, direto ao assunto com a promotora de justiça, a doutora Dilma Jane. Direto ao assunto de volta com a promotora de justiça da Vara de Família de Barbacena, Minas, doutora Dilma. Doutora Dilma, casamento e pandemia. Dentro da Vara de Família, essa conjuntura trouxe alguma novidade? Aqui no âmbito da Promotoria de Justiça, que atua perante a Vara de Família da comarca de Barbacena, eu pude notar, sim, um pequeno acréscimo do número
de ações de divórcio ou de dissolução de união estável. Foi possível observar isso, sim. E, de resto, no Brasil isso ocorreu também. Nós temos estatísticas fornecidas pelos cartórios de registro civil, que a imprensa já noticiou que houve um aumento. Por outro lado, como eu atuo também perante as varas cíveis e perante a Curadoria de Registros Públicos, eu recebo as habilitações de casamento, que é o procedimento formado nos cartórios de registro civil quando duas pessoas desejam se casar. E ainda que com a pandemia e ainda que com a dificuldade para fazer festa com grande número de participantes, mesmo celebrações religiosas, seja de qualquer religião, com uma presença mais expressiva de convidados, eu tenho observado que nós temos recebido bastante autos de habilitação de casamento, porque me parece que nesse período, aquelas pessoas que pensavam em se casar um dia e com a situação da pandemia, essa vontade ou a explicitação desse desejo ficou mais evidenciada nesse período. Eu esperava que nós tivéssemos menos realizações de casamentos e nós estamos tendo significativo número aqui na comarca de Barbacena, composta por 12 municípios. É raro o dia que eu não recebo no gabinete da promotoria 5 a 10 pedidos de habilitação de casamento, de segunda a sexta-feira. É raro o dia que isso não acontece. E tanto nos casos dos casais que estão formando um casamento, quanto com os que estão desfazendo, o regime de comunhão de bens é muito importante. Uhum. Quais são esses regimes e quais são as melhores opções em cada caso? A escolha do regime de bens é extremamente importante. E os oficiais de registro civil, eles orientam os contraentes, quando vão proceder à habilitação de casamento, quais são as espécies de regimes patrimoniais que nós temos. O regime legal, que é o regime assim, se o casal não fizer uma opção por outro, permanecer silente, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. O que é esse regime? Que nós chamamos de regime legal, que é o regime ordinário. É o que vai servir para regular as uniões estáveis, quando não é feito um contrato separado, à parte, e vai regular estes que as pessoas não optam por outro regime. É aquele regime em que entrará na comunhão, será de ambos os cônjuges, tudo que for adquirido após a celebração do casamento. Nós temos o regime da comunhão universal de bens. Esse tudo comunica, tudo comunica. E para que ele seja admitido, nesse casamento, é preciso fazer uma escritura de pacto nupcial. O casal vai a um cartório de notas e fala que deseja se casar com o regime da comunhão universal de bens. Importante, voltando ao regime da comunhão parcial, que é o mais comum, é que as heranças não entram. A herança de cada um, que cada um receber de seus pais, de seus avós ou de quem quer que seja, permanece apenas com ele. Na comunhão universal, não, já tudo comunica. Nós temos também a separação total de bens, que pode ser uma opção do casal, então é uma separação que vai exigir que eles também façam o pacto antinupcial. Então, a separação convencional. Eles convencionam que para eles o melhor regime é a separação total de bens. Agora, nós temos também a separação obrigatória de bens, que é quando um dos cônjuges ou ambos tem mais de 70 anos. A doutrina, ela se inclina muito para o final, para o fim dessa obrigatoriedade do regime de separação total de bens para quem tem 70 anos ou mais. Por quê? Com a evolução da medicina, as pessoas hoje de 70 anos, muitas delas, a maioria delas, têm plena capacidade. É uma excrescência da nossa legislação
No código anterior era a mulher com 50 anos, o homem com 60. Depois ficaram ambos com 60 e já teve uma alteração legislativa passando para 70 anos. E o que se aspira hoje é que se acabe com essa obrigatoriedade do regime de separação obrigatória de bens para pessoas com mais de 70 anos. Temos também o regime de participação final nos aquestos. Esse regime é um regime assim, mais complexo, mas ele atende bem as pessoas, por exemplo, que têm uma vida negocial muito ativa. Muito importante a gente frisar aqui que admite-se regimes híbridos. Você pega um pouco de um regime, pega um pouco de outro. Então, não há um regime que nós possamos chamar de ideal de uma forma genérica. Cada casal, Perfeito. dentro das suas especificações, vai ver qual regime que melhor lhe aprover. E é muito importante isso, porque no caso de falecimento de uma das partes, ou mesmo de um divórcio, isso já estando estipulado, todas as condições que eles desejam, fica muito mais fácil de se chegar a soluções conciliatórias. E para principalmente os jovens que estão pensando em contrair um matrimônio, em ter um casamento, qual é a dica nesse momento de discussão de regime? Que sejam bastante francos, né? Que sejam muito francos, que não coloquem o amor ao lado dessa discussão, que isso seja separado, né? O amor, a amizade, a afinidade que eles tenham, que não seja misturada com a questão patrimonial, com a questão do regime de bens. Então, eles vão ver se tem herança, ou tem uma expectativa de herança, né? E não se pode falar de herança de pais vivos, não se pode falar. Mas, muitas vezes, a família de um deles tem empresas. E essas empresas já têm no seu estatuto que os sócios ou os filhos dos sócios somente se casem com separação obrigatória de bens, que é para ter a continuidade daquela empresa ou daquele negócio. Então, tudo vai depender. Mas o que eu aconselho, Abdon, é bastante sinceridade, sabe? E que as pessoas saibam compreender que cada família, que cada pessoa tem as suas prioridades, tem as suas conveniências. E não se pode falar em herança de pais vivos, mas pode-se falar em planejamento sucessório. Afinal de contas, o que é isso, doutora Pode. Dilma? Não se pode falar em hipótese alguma de herança de pessoa viva. Porém, o dono do patrimônio pode fazer o planejamento sucessório da forma que melhor lhe parecer, desde que respeitada a legítima, caso ele tenha herdeiros necessários. O que são os herdeiros necessários? Nesta ordem: os filhos, né, então os descendentes, os ascendentes, pais, avós, bisavós, na linha descendente, filhos, netos, bisnetos e cônjuge. Esses são os herdeiros necessários. Para estes, tem que garantir a legítima, que é a metade do patrimônio disponível, tem que ficar para esses herdeiros necessários. Mas a outra metade, ele pode deixar para quem ele quiser, inclusive para os próprios herdeiros necessários, que é o que comumente nós vemos. Mas ele pode estipular, fazer um planejamento sucessório, já determinando, em questão, por exemplo, de bens imóveis, quais bens ficarão para cada um dos seus herdeiros. Se ele tem uma empresa, a forma como essa empresa deverá ser gerida após a sua morte, ou no caso de sua incapacidade para gerir. Perfeito. O que muito se pergunta sobre testamentos é o que é permitido e o que não é permitido. Primeiro, então, quem pode testar? Todas as pessoas capazes. E também o relativamente incapaz, que é a pessoa entre 16 e 18 anos, desde que assistido, né, pelo seu representante legal, que são ou os pais ou o seu tutor. Então, todas as pessoas podem testar desde que estejam no juízo perfeito. Tanto que é muito comum, quando uma pessoa de idade mais avançada vai testar, é recomendável, e os próprios escrivães pedem isso, um atestado médico
onde conste que aquela pessoa está na plena capacidade de suas faculdades mentais, para evitar depois que seja arguída a nulidade desse testamento. Bom, é possível testar o patrimônio que a pessoa tem, é possível também deixar outros legados que são bens de menor monta, para um empregado, para uma pessoa que aquele testador tem um afeto especial, desde que ele respeite a legítima, quer dizer, que a metade dos bens disponíveis dele para os herdeiros necessários, ele pode testar da forma com que ele quiser. Agora, aquilo que contrariar as normas do direito, aquilo que ferir a dignidade de alguma pessoa, evidentemente, nesse aspecto, o testamento não será cumprido. Esse testamento será aproveitado em tudo aquilo que ele estiver correto. O que estiver errado nele, aquela parte simplesmente será excluída daquele testamento. Nós temos o testamento particular, que é o testamento feito em casa. Ele exige a presença de testemunhas que assinem ali. Mas o testamento público, ele é muito mais confiável, ele está muito menos sujeito a nulidades, porque o tabelião tem obrigação de alertar ao testador a respeito de todos os requisitos. Interessante que tem agora um órgão que centraliza todos os testamentos públicos encerrados. O do testamento particular, não. Então, uma pessoa pode morrer e ser feito o inventário dela, passam-se anos, alguém descobre que tinha um testamento particular. Às vezes, não é nem possível reverter essa situação para cumprir a vontade do testador. Agora, se a pessoa faz um testamento público, por exemplo, e a família ou não sabe da existência desse testamento ou propositadamente quer omitir, a pessoa que se sentir prejudicada consulta essa central de testamentos e lá vai estar. Onde a pessoa fez o testamento, em que ano foi. No estado de São Paulo, salvo engano, já estão catalogados todos os testamentos a partir do ano 1900. Em Minas também já está bem adiantado. Só não me lembro a partir de que ano. Doutora Dilma, muito obrigado pela presença no Direto ao Assunto. Qual a sua mensagem de encerramento? Abdon, minha primeira mensagem é de agradecimento à TV Diversa, que através de você me convidou para trazer aqui algumas noções muito básicas e até mesmo superficiais, mas que é do interesse de grande parte das pessoas saber algo a respeito do funcionamento, de uma promotoria ou mesmo de uma vara de família. Então, sou eu quem agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os ouvintes da rádio, com os telespectadores, um pouco dessa minha experiência. E me coloco aqui à disposição para outras vezes e também para responder eventuais perguntas. Muito obrigado. Você que assistiu a gente até aqui, te aguardo na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Diversa, Direto ao Assunto. Um abraço.